Olá pessoal, nesse vídeo eu vou revisar para vocês o assunto que a gente estudou chamado cônicas. Então agora eu vou revisar então cada uma dessas figuras, né, a circunferência, elipse, hipérbole e parábola, revendo as suas equações, enfim, os pontos principais aí e elementos de cada uma dessas, né? Vamos lá. Bem, circunferência, né? O que nós temos de importante na circunferência? A circunferência eu tenho de importante o centro dela e o raio, né, que são os dois elementos aí que vão me ajudar a definir a circunferência. Então, o centro pode estar na origem, pode estar fora da origem. Né? Essa figura que está aqui na tela, ela está com o centro fora da origem, né? Origem 0, 0, e tem um raio que é fixo. Né? Essa aqui é a propriedade. Então, a distância dos pontos que pertencem à circunferência até o centro sempre serão iguais à medida do raio. Né? Então, essa aqui é a ideia. E nós temos duas coisas importantes aqui. A sua equação reduzida da circunferência, né, que essa equação reduzida, a gente sempre vai precisar das informações do centro e do raio para substituir ali. Bem, aqui eu substituo o x do centro e o y do centro, certo? E o raio. São esses três valores, vamos dizer assim, que eu preciso substituir. Se eu desenvolver essa equação reduzida, eu chego na equação chamada equação geral. Tá? Eu coloquei os coeficientes aqui porque você vai ter sempre um termo quadrático para x, um termo quadrático para y, e esse eu chamei de A e B, e eles sempre, como propriedade das circunferências, eles devem ser iguais. Tá? Eu tenho um coeficiente para x, x na 1, né? Um coeficiente aqui para y, chamei de letrinha D, e um coeficiente termo independente que eu chamei de E. Certo? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho aqui uma circunferência com centro em menos 2 e 4 e o raio igual a 3. Então, eu já tenho aqui o x0 e eu já tenho aqui bem o y0. Certo? Vou colocar essa circunferência no GeoGebra, mostrando para vocês como é que ela funciona. Né? Então, aqui ela está plotada, né, com o centro em menos 2 e 4. Né, que seria aqui o centro, tá? E o raio, então, tem o comprimento de 3 unidades. Vamos lá, letra A. Vamos escrever a equação reduzida dessa circunferência. Então, basta eu pegar a equação e escrever aqui x menos... Cuidado, x0 já é negativo, né? Então, fica x menos menos 2, que fica x mais 2, elevado ao quadrado, mais y menos 4 elevado ao quadrado igual a 3 ao quadrado, né, que seria 9. Tudo bem? Então, essa aqui é chamada equação reduzida. Né? O que eu fiz? Eu peguei basicamente dessa equação aqui. Ó. Essa aqui que eu utilizei para gerar aquela equação lá. Muito simples, né? Então, você pode, às vezes, ter uma questão que tem já uma circunferência no plano, como está aqui do lado, né? E você precisa responder qual é a equação reduzida. Então, é só observar quais são as coordenadas desse centro, né? Retirar elas e depois substituir na fórmula. Né? Geralmente é assim, é bem simples. E você pode ter um segundo caso, né? Que seria escrever a equação geral dela. Bem, a equação geral dela eu vou precisar, então, pegar, no caso, a reduzida e desenvolver. Então, aqui você faz o seguinte, né? Você desenvolve aqui o quadrado da soma e o quadrado da diferença, produto notável, né? Então, fica aqui x ao quadrado mais 4x mais 4. Agora você desenvolve esse quadrado da diferença como sendo y ao quadrado menos 8y mais 16 igual a 9. Tudo bem? Agora você só agrupa, né? Coloca os termos próximos, os termos quadráticos, aqui x quadrado mais y ao quadrado. Os termos de x mais 4x, o termo de y menos 8y. E os números, pessoal, você pode fazer o seguinte, tá? Tu tens o número 4 e o 16 do lado esquerdo, certo? E o 9 do outro lado. Então, você faz 16 mais 4, que dá 20, tá? E subtrai, passa o 9 para cá. Então, eu vou ter 20 menos 9, né? Que vai dar mais 11. Tá? Então, essa daqui
é a nossa equação no seu formato geral. Tudo bem? Está aqui, ó. Reduzida e geral. Então, reduzida, você já consegue visualizar de cara o centro e o raio, e quando ela está desenvolvida, não, né? Você teria que daí trabalhar um pouquinho ela, né? Que vai ser uma questão mais para frente de como achar isso. Tudo bem? Seguimos. Pontos de interseção da circunferência, né? Lambda, com o eixo y. Aqui a gente está vendo a figura, né? Então, entre aspas, está fácil, né? Eu tenho dois pontos de interseção, tá vendo? Bem aqui assim é um ponto e bem aqui assim é outro ponto, certo? Então, o que ele está querendo saber? Ele quer saber as coordenadas, né? Ele quer saber os pontos de interseção. Bem, eu sei que o x nessa hora, nesses pontos de interseção, que eu vou botar aqui, sei lá, P1 e P2, P1 e P2, né? O x deles vale 0. Eu sei já, esse é um fato, né? P1 igual, o x é 0 e o y é um valor que eu vou ter que calcular. O P2, a mesma coisa. O x é 0 e o y é um valor a ser calculado, né? P2 aqui, a ordenada está menor, né? Certo? Do que eu chamei aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Esse fato de que o x é 0, eu vou substituir na equação. Eu substituo o x por 0 e eu vou encontrar, por uma equação de segundo grau, os dois valores aí de y, né? Bem fácil. Pessoal, então eu trouxe aqui a equação que a gente acabou de calcular na letra B. Eu trouxe a equação geral, tá? Mas você poderia trabalhar com a equação reduzida, elas são sinônimas, né? Então eu vou substituir x por 0. Então o que vai ocorrer? Essa parte vai eliminar, vai ficar simplesmente y ao quadrado, né? 4 vezes 0 vai dar 0, tá? Então vai ficar menos 8y mais 11 igual a 0. Agora, com essa equação, eu posso aplicar, né, uma fórmula resolutiva, enfim, e resolver, né, encontrar o y' e o duas linhas, que são justamente as respostas, né, do exercício. Tá? Então, vamos lá. Calculando delta, né, b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado, então, é menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a, que multiplica o valor de c. Delta, então, vai ser 64 menos 44. E delta, então, fica sendo 20. Pronto. Agora, o que eu faço? Aqui do ladinho. Y igual. Formulazinha de Bhaskara. Menos B, então fica, ó, aqui está a minha equação. O B vale menos 8, né? Então, menos 8, mais 8. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 20, sobre 2A. 2 vezes 1, né? O que eu estou falando de A seria isso aqui, né? O A vale o termo quadrático, o B vale menos 8 e o C vale 11. Tá? Pessoal, raiz de 20, tá, não tem exata. Né? Existe, mas não tem exata, é um número irracional. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, o 20, pensa assim, ó, o 20 é 4 vezes 5. O 4 tem raiz exata, que é 2. O 5 não tem. Então, eu posso transformar o 20 em 2 raízes de 5. Tá? Então, o y vai ser igual a 8 mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. Cuidado, você não pode dividir esse 8 com o 2, né? Você pode simplificar a expressão toda. Por 2, então, tu vais encontrar aqui y igual 8 sobre 2, tudo bem, é 4. O 2 sobre 2 também vai valer 1, né? Então, no caso, tu não precisa escrever. Então, ficou assim simplificado. Então, eu tenho que o y', vamos supor, que é 4 mais raiz de 5. E o y, duas linhas, que seria o 4 menos a raiz de 5. Né? Considerando, né, pessoal, que a raiz de 5 ela é aproximadamente 2,2, né? A raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Então, isso daqui seria aproximadamente 2,2 mais 4, que vai dar 6,2, certo? E o outro aqui, eu teria 4 menos 2,2, né, que vai dar aproximadamente aqui o y duas linhas, 1,8.
Então, o y duas linhas é o meu valor menor, vamos dizer assim, é o ponto P2, né? Que eu chamei aqui. Então, aqui seriam as coordenadas, né? Você não vai colocar aquela aproximação, você coloca assim, ó. Tudo bem? E que 4 mais a raiz de 5. Certo? É isso daqui. Então, quando eu quero saber interseção com os eixos, pessoal, às vezes pergunta com o x e às vezes pergunta com o y, né? Aqui com o x ela não teve interseção, né? Mas com o y ela teve. Então, na interseção com o y, eu substituo x por zero. Numa pergunta que é uma interseção, né, com o eixo x, quem vale zero é o y. E aí você resolve do mesmo modo. Exatamente, você vai ter uma... Né? Claro, aqui teve dois pontos de interseção, né? Pode acontecer de ela ter um ponto, né? Um ponto único. Né? Então, assim você consegue determinar. Tudo bem? Um exemplinho aqui para finalizar a questão da circunferência. Eu tenho aqui a distância do ponto B ao centro de lambda. Isso que eu quero calcular, essa distância, né? Bem, aqui está fácil, a gente está vendo o desenho e tudo mais, né? Mas se a gente não tivesse vendo o desenho, como é que você vai fazer para, às vezes, classificar se um ponto também ele pertence à circunferência, se ele é externo, se ele é interno, né? O nosso ponto B aqui embaixo, ele é um ponto externo, tá vendo? Ele está fora da circunferência. Eu quero saber a distância dele até o C, que seria essa minha linha vermelha aqui, né? Eu só destaquei que vai ter um triângulo retângulo sempre quando eu calculo a distância, né? Foi isso que a gente viu lá no primeiro assunto de geometria analítica, né? Distância de dois pontos, tá? Então, quando eu aplicar essa formulazinha aqui, ó, de cima, ela vai calcular justamente essa linha vermelha, né? Essa distância aqui, eles chamam AB, mas aqui não é AB, né? Aqui é CB. Isso aqui é uma fórmula genérica para dois pontos A e B, né? Então, é isso que ele vai calcular para nós, essa distância aqui, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o ponto B e eu tenho as coordenadas do centro, né, que está aqui em cima. Ó. Essa aqui é as coordenadas do centro e essa aqui é do ponto B. Então, agora eu vou aplicar a fórmula calculando a distância do centro até o ponto B. Tá? Então, olha só, o que você vai ter aqui? Você vai fazer uma diferença de x, ou seja, tu vai fazer 2 menos menos 2, que vai dar 4, né? Ou tu faz menos 2 menos 2, que dá menos 4. Só que essa diferença, pessoal, vai ser elevada ao quadrado. Então, resumindo, tu vais ter 4 aqui, né? E 4 ou menos 4 elevado ao quadrado vai dar o 16. Não tem jeito, né? E depois tu vai fazer yb menos ya. Tu vai fazer 4 menos menos 1, que dá 4 mais 1, que dá 5. Então, tu vais ter aqui 16 mais 25. E aqui, então, você tem a raiz de 41. Essa aqui é a distância, tá? Que seria ali do ponto C ao ponto B, tá? Pessoal, de onde vem esse 4 e esse 5, né? Você já deve ter percebido, né? Que a variação de x está aqui embaixo, ó, na horizontal, né? De menos 2 até 2, aqui, eu tenho justamente 4 unidades, né? Daqui, ó, até aqui, seriam as 4 unidades, certo? A variação de y deu 5. Esse 5 veio da onde? De 1 negativo aqui embaixo até o 4 aqui em cima. Então, esse cateto, vamos dizer assim, seria 5, né? Então, é isso que essa fórmula faz, né? Ele pega os catetos, né? E quando eu estou calculando a distância, eu estou calculando, na verdade, a hipotenusa. Então, é um teorema de Pitágoras aplicado aqui, certo? Muito bem, vamos lá. Ainda na circunferência, a gente pode ter a equação reduzida e a geral, certo? A reduzida, eu já tenho evidente, né? Já está explícito ali quem é o centro e quem é o raio. É muito fácil. Agora, se eu tenho a equação desenvolvida, que é o caso da equação, essa equação aqui, ela está desenvolvida. Ó, eu tenho termos quadráticos e tudo mais, né? Então, primeira coisa, né? Aqui, claro, é uma circunferência, né? A gente já... na verdade, essa equação é a anterior, só que eu multipliquei por 2, né? Só para mostrar uma propriedade. Então, assim, ó, existem dois métodos, tá? Duas formas que a gente tem para poder achar o centro e o raio de uma equação. Nas avaliações, vocês podem usar o método que lhe convier, tá? Vou mostrar os dois aqui. Um é com fórmula e o outro é com completamento de quadrado, né?
Então, pessoal, para a gente achar aqui as coordenadas do centro do raio pelo primeiro método, né? Primeiro é o seguinte, eu tenho uma equação geral, tem os coeficientes aí que eu chamei A, B, C, D e E, né? Certo? Eu vou iniciar, tá, dividindo essa equação toda por 2. Por quê? Porque os coeficientes, eles são múltiplos de 2, tá? Eu tenho aqui 2, né? 2, 8, menos 16 e menos 22. Então, é conveniente e é necessário para a gente poder aplicar as fórmulas a seguir, tá? Então, eu teria que, na verdade, eu teria isso aqui, né? Eu teria x² mais y ao quadrado mais 4x menos 8y, opa, menos 8y. E aqui, pessoal, esse 22 ele é positivo, tá? Na equação anterior a gente viu, né? Ele era mais 11, né? Eu só dobrei ela aqui. Então, aqui ele é mais 22, tá? Então, dividido por 2 fica o mais 11. Eu fiz de propósito, né? Eu peguei a equação anterior e dobrei, né? Só pra gente... É porque as formulazinhas que eu vou apresentar, elas precisam que o coeficiente A e B eles sejam iguais a 1, tá? Senão eu teria que dividir, fazer um ajuste, né, na fórmula, tá? Bem, então as fórmulas que eu me refiro é o seguinte, ó, você quer o x do centro, né? Você vai pegar o coeficiente de x, mas de qual x? O x1, tá? Esse aqui, ó, tá? Então é o menos 4 quer dizer, dividido por menos 2, que te dá menos 2. E o coeficiente de y, qual? O y1 aqui, ó, esse aqui. Que é esse sim, né? É menos 8 dividido por menos 2, tá? Ah, é sempre menos 2? Sim, sim, é sempre menos 2. É uma fórmula, né? Tá? Então, isso daqui, essas duas formulazinhas, você consegue o quê? Você consegue achar as coordenadas do centro a partir de uma equação geral. Lembrando que para aplicar essas fórmulas, o teu A e o B tem que ser igual a 1. Se não for, você divide a equação, né, por um número, que no caso eles têm que ser iguais para começar, para ser uma equação de circunferência, né? Então aqui o A é 2 e o B é 2, tá vendo? Se fosse um A2 e um B3, já não seria equação de circunferência. Poderia ser elipse, poderia ser hipérbole, né? Até outra coisa, tá? Certo? Então, essa é para o centro. Agora, para o raio, tem uma outra fórmula, tá? Então, a fórmula do raio é essa daqui, ó. Você, depois que já achou o x do centro e o y do centro, tá? Você vai colocar nessa formulazinha aqui, tá? Aí, o que que é o E? O E é o número 11 aqui, tá? Esse aqui, ó. Termo independente, vamos dizer assim. Então, o x do centro vai ser menos 2 ao quadrado, que dá 4. Eu já poderia pôr 4 aqui. Menos 2 ao quadrado, mais o y do centro, que ficou 4 ao quadrado, menos o valor de, vou ser um pouquinho maior a raiz, né? Menos 11. Tá? Então, aqui dá tudo isso aqui, ó. Então, o raio vai ser 4 mais 16, já tem 20, né? Menos 11, que dá 9. Então, raiz de 9 é 3. Então, esse daqui eu acabei de encontrar as coordenadas do centro, menos 2 e 4, e o raio igual a 3. Tudo bem? Esse é um método, tá? O outro método seria o método de completar quadrados, tá? Que esse daqui eu vou partir de novo, tá? Aqui é positivo também. Positivo. Tá? E então a gente vai usar o método completar quadrados. Eu sei que esse método aí não é muito apreciado por alguns alunos, né? Mas ele é um método também bem interessante, tá? Então eu vou colocar aqui x² mais o outro termo em x é o 4x, tá? Aí deixa um espacinho aqui para completar alguma coisa do quadrado. Mais, aí eu vou pegar os termos de y² menos 8y, também um espacinho aqui. Esse 11, pessoal, já pode transferir para o outro lado, tá? Transfere para lá, menos 11, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou completar isso daqui para ficar um trinômio quadrado perfeito, tá? Os dois casos aqui. Esse retângulo, né, que eu seria a ideia de botar um número ali, eu vou adicionar um número, tá, que forme o trinômio, o TQP, né? Então aqui, ó, se eu pegar o número 4 e dividir por 2, dá 2, tá? E eleva ao quadrado, dá 4. Então esse é o número que eu tenho que adicionar aqui. Como assim? Não entendi.
Tá? Isso aqui, na verdade, ficou agora um x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado, concorda? Se você fizer aqui ó, no cantinho, ó, x mais 2 ao quadrado, é o produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é 2 vezes x, mais o quadrado do segundo termo. Tá vendo? Então aqui está esse número, só que o número que eu inseri 4, eu tenho que inserir do outro lado também, tá? Para ter aquela compensação da equação. Agora, esse número aqui que eu vou transformar aqui no trinômio quadrado perfeito, quem que eu tenho que adicionar aqui? Sempre assim, ó, quando aqui já for 1, né, no caso, que aqui é 1, aqui também era, só olha para esse termo de y aqui, y na 1 ou x na 1, divide ele por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 4 ao quadrado, 16. É assim que faz. Então, o binômio que vai dar isso aqui é y menos 4 ao quadrado. Olha só. Se eu desenvolvo y menos 4 ao quadrado, eu tenho y ao quadrado menos 8y mais 16. Por que que um ficou positivo e outro negativo? Esse carinha aqui é que deu o sinal, tá vendo? Ó? Esse termo do meio é que dá o sinal. Tá? E esse número que vai aqui, na verdade, foi esse 4 dividido por 2, e aqui foi o 8 dividido por 2, né? Então, esse número que é adicionado, eu tenho que tomar um cuidado de adicionar o 16 aqui também, né? E agora pronto, né? Acabou a encrenca, né? Ó, eu tenho x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual, né, 20 menos 11 dá 9. Então, essa aqui, pessoal, é a tua equação reduzida. Né? É a que a gente trabalhou lá na letra A, né? O primeiro caso. Né? Essa equação reduzida, eu tenho aqui, eu consigo já visualizar o centro. Ó. O centro é o quê? Menos 2, né? É o valor que zera aqui no caso, né? Seria menos 2 mais 2, né? E aqui seria o 4 positivo. Tá vendo? E o raio é a raiz quadrada desse número, né? Que é 3. Raiz de 9. Tá vendo? Então é assim que a gente trabalha, né, com a ideia do completamente quadrado. Certo? Se não está muito claro, ou se você não tem segurança, faz o método, faz as fórmulas, cuidado com as fórmulas, tem aquele detalhe lá que os coeficientes, né, de x quadrado e y quadrado, eles já devem ter sido igual a 1 para poder depois aplicar a formulazinha. Né? Se não é, você divide a equação. Eu já passei um exemplo que tem que dividir, justamente para isso, tá? Beleza? Então, essa aqui era a nossa parte de circunferência. Tá? O próximo vídeo eu vou gravar com relação à elipse. Até logo!